eu te conheço desde muito novo. Muito, muito novo, né? E você sempre foi um bom menino. Um cara doce, gente boa, carismático, que, porra... Eu tô te falando isso... Porra, a gente... Não, eu tô te Música, falando mas... isso porque a gente tem história pra eu te Sim, dizer sim. isso. Eu não posso dizer isso de todo mundo. Sim, Mas sim. a gente conviveu muito. Então eu tenho história pra falar o que eu tô falando com você. E a não ser que você seja um grandíssimo mau caráter, filha da puta, quem é Pedro Dom, cara? Como é que você conseguiu fazer esse cara completamente... Cara, descacetado da cabeça, meu irmão, que põe a família lá embaixo, que, cara, faz todo mundo sofrer, que é um egoísta quanto mais... Enfim, assistam. Quem é Pedro Dom? Como é que você conseguiu chegar nesse cara? Cara, eu já falei um pouco antes aqui, né, de quando o Breno me chamou pra conversar, contou da história do Pedro e tal. O projeto chegou pra ele, a ideia chegou pra ele 10, 12 anos antes de realmente a produção começar a acontecer, pelo pai do Pedro, e na época muito próximo da morte do Pedro. E na época o Breno, aliás a história até é curiosa, assim, o Breno conta isso o tempo todo, assim, o Breno é um dos sócios da Conspiração, que é, acho que é a maior produtora do Rio de Janeiro aqui de audiovisual e tal, e ele tava trabalhando um dia, tava lá, aí a secretária ligou e falou, ó, tem um cara aqui querendo falar com você, Vitor Lomba. Aí o Breno falou, não tô esperando ninguém, não sei quem é esse cara e tal, não vou receber. Ah, tá bom. Aí daqui a pouco eu ligo e falo, Breno, ele falou que ele não vai embora enquanto não falar com você. O Breno na época tinha feito 2 filhos de Francisco, que é uma história de pai e filho. E marcante também. Marcante, pô. Os maiores... Sabe que até, se eu não me engano, até o Paulo Gustavo era a maior bilheteria do cinema nacional, se eu não me engano. Sim. Ou Leandro, Hassum, alguma coisa assim. Paulo. Paulo, talvez. Mas o 2 filhos foi um colosso, assim. O cara, resumidamente, o cara ficou lá 4 horas esperando o Breno atender ele. Até que uma hora falou, cara, tá bom, esse cara não vai embora. Beleza, entra aí, sobe aí. Fez de tudo pro cara desistir, né? E aí o cara subiu, falou, contou a história inteira e falou, quero que você conte a história minha e do meu filho e tal. E o Breno falou, cara, não, porque tava tudo muito recente. Vários dos personagens da história ainda em ação, assim, tipo, de tudo, falando da política do Rio de Janeiro, de tudo, assim. Ele falou, cara, não vou fazer isso. E acima de tudo, por estar muito próximo na época, ele sentia que tinha um desejo ali quase que de vingança, sabe assim? E ele falou, cara, não vou fazer isso. E aí passam-se... contar a história do Pedro naquele momento parecia ser uma denúncia, isso, né? Quero vou responder aqui agora. E aí passam-se 10 anos dessa história. Nesse meio tempo o Breno chamou o Tony Bellotto e o Tony escreveu o livro do Dom. Então foi uma coisa que foi ocorrendo paralelamente, o Breno desenvolvendo a série e o Tony escrevendo o livro. Até que o Breno falou, tá, eu acho que é o momento de contar essa história, porque ele entendeu que a coisa saiu do lugar de uma possível resposta e mais num lugar de alerta, de vamos contar essa história que foi verdade, que não tem tanto tempo que aconteceu e que de alguma forma pode, enfim, ser importante para muitas pessoas, para muitas famílias e tal. E aí, enfim, começou a desenvolver o projeto todo. Quando ele me chamou pra conversar, que ele contou, como eu tava falando aqui, eu achei surreais as histórias no primeiro momento. Eu falei, cara, puta, verdade isso tudo? Ele, cara, aconteceu assim, assim, assim. Então, acima de tudo, o maior farol, o maior guia ao longo da série. O Breno é um dos roteiristas, diretor, e ele conviveu durante 10 anos com o cara, com o Vitor. Então, qualquer uma das cenas, o Breno sabia a miúça, assim, ele sabia ali de tudo que aconteceu. E uma das coisas que, te respondendo em relação ao Pedro, uma das coisas que me interessou pra caramba de fazer o personagem e que foi, acho que o desejo inicial nosso, o objetivo inicial nosso desde o início, era fugir totalmente do maniqueísmo. O que eu quero dizer? Se você entra no Google hoje, o Pedro é um bandido, mau caráter, filho da puta, que assaltou muita gente e foi morto pela polícia. É uma versão dele. Ponto. É isso. Isso é o que tá lá. E muitas dessas coisas aconteceram. Assaltou gente pra cacete, foi um cara procurado, não sei o que e tal. Beleza. Só que quem foi ele? Da onde ele saiu? É isso. Qual é a família dele? Quais eram as... Como ele virou aquilo. Até virar aquilo. Como ele virou aquilo. É isso. Isso é uma coisa que, inclusive, eu vou dizer que sempre me intrigou, assim. Acho que nós
a nossa maior matéria-prima pra construir os personagens, como a gente tava falando, é o mundo, né, bicho? Claro. Sim. E uma das coisas que mais sempre me intrigou era de ficar, por exemplo, olhando esses políticos mau caráter, filho da puta, e ficar assistindo. Eu lembro na época do impeachment da Dilma, por exemplo, eu ficava olhando o Cunha É. Cara, o Cunha. e falando, cara, como esse cara... Eu ficava imaginando, sem sacanagem, fazendo o Tem exercício essa de imaginar... cara de pau. E imaginar ele chegando em casa, sei lá, eu nem sei se ele tem filho ou não, mas ele, sei lá, brincando com a filha, ele comendo. Como é esse cara? De onde esse cara... Os pais desse... Como é essa... Sabe assim, isso sempre me intrigou, assim, Também, a mim também. sabe? Como é que dorme? É! Como é que dorme, irmão? É, como esse cara fazendo uma boa ação de repente, entendeu? Porque é óbvio que até o Hitler, cara, não era um cara que só era mal. Não, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% Isso, vilão. isso. Pensa no Hitler, por exemplo, tipo, sei lá, ajudando um mendigo. Provavelmente, não sei se isso aconteceu, mas tô falando assim, alguma coisa boa esse cara tinha dando dentro um dele. sorriso pra alguém, né? É, Isso. Dando exatamente. uma moeda pra um garoto, né? É isso que eu tô Alguma coisa falando. assim. É isso que eu tô falando. E não, e que fique bem claro, não que isso justifique você falar, oh, então tadinho dele, ele pode fazer a merda que ele quiser. Não. Isso aqui. Mas é interessante você olhar pra uma figura como essa, que foi principalmente por conta da mídia, tô falando do Pedro especificamente, taxado e posto num lugar único, e olhar pra ele e falar assim, tipo, cara, esse moleque era um ser humano. Esse moleque era um garoto. Tinha uma vida. Tinha uma vida, tinha uma família. Vamos contar a história, essa história. Por isso que, assim, é uma história de ação, mas o foco central é a questão familiar, entendeu? É a relação ali do pai e filho. O projeto nasceu daí, por isso que eu tô contando isso tudo. Que é uma relação sofrida, né? Sofrida, cara. Sofrida. Sofrida E até o pai, de repente, eu não sei, o pai dele deve ter tido essa intenção, né? Exatamente, De exatamente. procurar alguém pra fazer um filme, documentário, uma isso. série. Assim, vamos contar a história da minha vida com do meu filho, que foi um bandidaço, mas que não é tão por aí, não sei. É isso, é isso. Porque a vida do pai já daria um livro por si só. Deu um livro, ele escreveu um livro, inclusive, Ah. chama O Beijo da Bruxa. É isso. A parte toda da vida do pai tem um livro. Foi mal, É, foi eu porque que não li. Foi eu que não li, desculpa. Porque ali na série, assim, corrija se eu estiver errado, mas é praticamente dois protagonistas, né? É O isso, pai, é isso, é né? isso. O pai e o Dom. É isso aí. É isso aí. É isso aí, é a história dos dois. É isso, por isso que eu tô falando, o projeto nasceu daí, a visão toda, esse é o ponto de vista. E a relação, e aí isso dramaturgicamente é super interessante, isso que a gente tá falando, né? A vida proporciona histórias incríveis, né? De serem contadas. Porque aquela parte inicial, por que a gente conta o passado, os anos 70 do pai? Aham. Aquilo tudo é verdade, a maneira que ele entrou na polícia é verdade, e ele provavelmente foi a testemunha e esteve presente provavelmente na primeira carga de cocaína sendo desviada pelo Brasil. Aquela cena que cai um carregamento de cocaína na cabeça dele no mar, é verdade aquilo. Cara, E aí você para e pensa que ele perdeu o filho dele pra cocaína, Aquilo, cara, é muito... é muito louco. é muito sinal, né, Porra! cara? É muito doido, entendeu? muito sinal. Então isso e dessa maneira também, isso era uma outra coisa que o Breno tinha interesse em contar. De que maneira a cocaína influenciou o Brasil de uma maneira geral, mas especificamente a cidade do Rio de Janeiro. Pra gente chegar na realidade que a gente tá hoje. Você pega desde os anos 70, a cocaína chegando nos morros, a polícia, a forma que a polícia lidou, as políticas de segurança pública, a história do Pedro 2000, 2005 e a gente hoje em 2021 e ver onde a gente tá, entendeu? O próprio tráfico mudando também, ganhando mais dinheiro com a Sim. cocaína, eles viram a possibilidade. Não, e aí hoje em dia a gente convivendo com as Certo, milícias, com tudo, entendeu? Então, assim, é uma história que não nasceu ontem, entendeu? Isso é uma coisa que foi acontecendo, isso, assim. E esse cara foi testemunha de tudo isso. Ele viu a coisa chegar. Tanto é que tem uma cena na série que o cara, inclusive o Fábio Lago, que faz brilhantemente lá o chefe do tráfico, ele fala, vai ter uma boca de cocaína em cada morro do Rio de Janeiro. Com certeza. E Ele faz essa previsão, né? Ele faz essa previsão e talvez as pessoas não achassem que, Não. que pudesse, Não. né? Ninguém sabia o que era, cara. É. Ninguém sabia Não, o e que aquilo era. que a gente conversou no começo também é uma droga nova, altamente viciante, que deixa o cara Super-homem, poderoso, super-homem total. e todo mundo vai querer, vai ser sucesso em Viena. Claro. E Mas- virou o mas- que virou. Mas só pra finalizar, então, assim, sobre a composição, a construção do personagem, isso foi muito importante pra mim, assim, de entender, assim, cara,
ele foi um bandidaço. Aham. Eu convivi, conheci muitas pessoas, e até hoje, assim, eu recebo relatos de pessoas que foram assaltadas por ele e que tiveram Que doideira, cara. Cara, eu coleciono disco de vinil. Aham. Eu compro disco muito aqui no Rio, lá na Trax da Gávea. Um oferecimento? Trax. Né? Mas Aí, Trax, se quiser Mas anunciar com a gente. o Heitor, o dono da Trax, um dia eu tô conversando com ele, vou lá há anos já e tal. Aí, como eu falei, eu tava louro, né? Aham. Ele, pô, por que você tá assim? Eu falei, não, um personagem que eu tô fazendo, assim, assado, uma história muito louca, cara. Que aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, Não. ele assaltou minha casa, cara. Não. Cara, ele Juro. assaltou minha casa. Juro. Não, e eu vendendo a série pra ele, pô, uma série maneiraça, não sei o que. Fodona. Aí eu não sabia nem como Cara, que reagir direito na hora. Mas ele falou, cara, ele não foi violento com a gente. Uhum. Ele não tava em casa, tava a mulher dele e o filho. Mas ele falou, ele levou o videogame do meu filho e meu filho ficou traumatizado. Falou que ele era pequeno na época e que ele via o Coisas Pedro em vários lugares, da assim. casa, Isso que mexeu loucura. muito com ele, sabe? Uhum. Assim, tipo, o filho pequeno. Mas aí olha que coisa louca, o Heitor assistiu a série e pirou com a série. Me escreveu, tipo, adorou a série. Que maneiro. Que doideira, Olha que cara. doideira. Agora, o cara só que uma foi- o cara foi curiosidade. vítima. Você na série faz o Pedro louro de olho azul. Uhum. Ele não era assim. Ele tinha o cabelo mais claro e o olho claro. Mas Ah, não era. tinha? Tinha, mas não era Ah. tão louro e Mas- não era tão azul. É, porque nas imagens que eu fiz do Pedro, eu achava que Ah. ele tinha até o olho castanho. Eu falava, pô, Então, será era um que castanho não? mais claro, tipo, não era a minha cor de olho, e Aham. um cabelo um pouco mais claro. Aham, era o típico garotão mesmo, Zona Sul, Playboy, classe média alta o que pra a ir. gente quis fazer, isso foi, mais uma vez, foi uma escolha também, Aham. eu também briguei pra que tivesse a lente e tal, era a forma que o Pedro usava pra assaltar, ele sabia que ele era uma chave pra qualquer porta e pra qualquer lugar. Por conta da aparência dele. Sim. E isso, de alguma forma, traz uma reflexão importante a respeito do racismo estrutural Sim, que a gente sim, vive. Sim, Se o- desse preconceito. Exatamente. Então, me transformar num estereótipo de um playboy louro, de olho azul, estereótipo mesmo, tipo Ken, Aham, Barbie é. e Ken. Era importante. A ideia era essa, era Era que... proposital. mesmo que você olhe e fale, porra, o Gabriel não tem esse olho e tal, beleza, mas em algum momento você vai mergulhar naquilo ali e aquilo ali vai começar a mexer contigo de falar, cara, esse cara é isso, esse cara é uma chave por conta da aparência dele. Sim. E o Pedro se utilizava disso. Mas só pra fechar, eu recebi relatos desses do Heitor, por exemplo, e há pouco tempo eu recebi um de uma menina dizendo que ele foi educadíssimo no assalto. Que doideira. E que e ela, no relato dela, ela fala até tipo que não deixa claro, mas assim, de alguma forma ela fala, cara, ele era bonitinho e não sei o quê, de algum tipo até de possivelmente flerte na parada. Quase uma síndrome de Estocolmo. Cara, Né? e assim, eu tô dizendo isso porque a gente filmou tudo em locações reais. A gente filmou em muitos lugares, nas favelas, assim e tal, lugares que o Pedro frequentou mesmo. Uhum. E às vezes tava esperando, assim, num canto quieto, esperando pra filmar, e colava um cara assim do lado e falava assim, porra, meu, convivi pra caramba com o Pedro aqui, porra, o moleque era gente boa demais, cara. Que legal A isso. gente aprontou e não sei o quê. Você vai na Rocinha, cara, tem pichado, saudades do Pedro Dom. Fizeram um funk mesmo, que é Dom, 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 saudades do Pedro Dom. Então, assim, tô querendo dizer isso tudo porque é isso, assim, um ser humano. O que me interessou de contar o personagem, e eu tentei fazer ele, construir ele dessa maneira, entendeu? Eu sabia que... E a gente vai ter a segunda temporada, e eu vi que muita gente nessa primeira falou, suavizaram, diminuíram um pouco, ele era mais violento pelos relatos das pessoas. Estamos construindo a trajetória dele. Então, é isso, assim, eu sabia que eu ia ter que fazer coisas brabas, situações condenáveis, mas ao mesmo tempo a gente falava muito disso, assim, um personagem com dois lados muito claros. Um moleque muito solar, muito carismático, sedutor, gente boa, boa praça e tal. Então é isso, novamente dizendo, nada que justifique as atitudes erradas dele, mas pra gente enquanto intérprete, enquanto... É isso, assim, eu fui no ser humano, entendeu? Ninguém é vilão de todo mundo, né? É isso aí. Ninguém é vilão de todo mundo. É isso aí. É. Né? Não, e um detalhe fundamental dele, a gente no caminho veio conversando e eu te falei isso, novamente, não justifica nada, mas de entender que o Pedro era doente, ele tinha uma dependência química. Não, é isso que eu ia Sim. falar, ninguém é vilão de todo mundo, mas eu não tô suavizando pro Pedro não, tá? Sim. Porque, cara, Aquele se mundo- eu pego ele, meu irmão, Porque assim, se eu e ele tá aqui na minha frente, se eu pego... Vem cá, moleque. Assim, se eu pego ele, eu não ia conversar com ele não, meu irmão. Eu ia ter aquele papo lá daquele policial lá, do André Matos, que é maravilhoso. Eu ia botar um terror nele, meu irmão. Ele ia tremer na minha mão se eu sou um policial daquele.
Porque se eu pegasse... Porque, ao mesmo tempo que ele é essa figura carismática, é aquilo que é algoz de uns, é ídolo de outros. Enfim, cara... Eu fiquei com muita raiva dele durante muitos momentos. Que assim. bom. Não, que bom, Isso é, é bom, isso. É isso, eu fiquei com muita raiva dele, cara. Mas eu imagino você tenha tido algum tipo de empatia em algum momento também. Sim, claro. Claro. Porque você falou aí, essa coisa, a questão do vício, né? Ele não era... Porque tem bandido mal pra cacete, o cara não usa nada, nem bebe. Neguinho, o cara é mal de natureza. Esse, pra mim, é o pior. Chuta gato na rua, né? O gato Não, tá passando. o cara vai na cabeça de uma criança de 4 anos, dá um tiro e acabou. Sabe? Esse bandido ruim. Puta que pariu. O caso do Pedro, a gente vê essa coisa, que ele se viciou muito novo. Muito, cara. Porra, 9 anos, bicho. 9 anos começou a cheirar, né? Começou a cheirar com 9 anos de idade. 13 internações, cara. E ele começou a entrar naquele mundo, o amiguinho, o cara da favela, e começou a descobrir aquele mundo, aquela coisa toda, mulher fácil, papapá. Então ele misturou tudo, meu irmão. A loucura dele do vício com o fascínio do mundo da bandidagem. Claro. E virou o cara, o Pedro Dom. Aí é aquilo, será que se de repente, no começo, ele tivesse... Tô falando dele mesmo, do Pedro que existiu. Se a família, o pai, alguém tivesse pego o cara, internado mesmo, à força, o cara, se ele seria um bandido? Cara, Então, eu acho que a família fez o que pôde. É isso que eu ia falar. É. Eu acho que isso que eu ia falar, que eu acho que é interessante também nesse sentido da série. Tem uma parte muito maneira que... acho que é no 5º episódio. Que É o meu preferido, é o meu preferido. É o meu preferido, eu falei pra ele. O bicho pega no 5º episódio, irmão. E eu acho que pra gente assistindo, assim, é muito, do lado de fora da situação, é muito mais simples, muito mais fácil de você olhar e falar, pô, se eu fosse pai desse moleque, eu faria isso. Ou se eu fosse o moleque, eu não faria isso, ou qualquer coisa do tipo. Tava falando sobre a questão da dependência química, né, cara? Que é um negócio realmente muito sério que afeta não só a pessoa, mas as pessoas que estão à volta, claro, a família e tal. E tem esse trecho, né, na série, onde eles passam por vários psicólogos diferentes e cada um fala uma coisa, cada um dá um ponto de vista diferente. E mesmo o pai, se você for ver no primeiro episódio, cara, tem a cena da algema, né, bicho? Sim. Prende o filho na algema, aquilo é real. E aí depois tem a história da Febem, também é real. Você fala... Assim, ele toma atitudes, né? Não é que ele não toma. Toma, mas e assim, por mais que hoje... Aí dá pra você chegar e falar assim, porra, eu jamais botaria meu filho na Febem. Só que é isso, o cara naquela situação, não sabia mais o que fazer. Não tô dizendo que eu faria também, não tô dizendo isso. Acho que cada um é cada um, mas eu tô falando assim, é muito difícil de você julgar, e eu acho que a série tem um pouco essa ideia, assim, de livrar um pouco a história do julgamento, entendeu? Sim. Porque é isso, cara, é uma situação extrema, é uma situação assim... E ninguém nessa situação sabe qual a consequência. Como agir, exatamente. Também. Claro. Não vou fazer isso aqui porque senão meu filho pode virar um bandido A não ser que você esteja... a não ser que você esteja, tipo, sei lá, beleza, você pode falar, cara, abandona, não quero mais saber, se vira aí, beleza. É um pai que abandonou, uma mãe que abandonou, qualquer coisa assim. Mas é isso, são atitudes desesperadas e de amor, cara. É a tentativa de resgate, é tipo, não vou soltar a tua mão, mas não sei o que fazer. E cada atitude que ele tomava ia levando para um caminho. Você sabe que tem uma parte muito interessante, isso eu vou dar como spoiler, mas não muda nada na série, da Mariana Serrone, que faz a sua irmã, atriz, amiga. Ela tá brilhando, inclusive, tá ótima. Ela fala uma coisa muito, muito interessante, ela fala assim... Da infância. Exatamente. Porra, você já pegou no ar É aqui. a melhor fala da série pra mim. Ela fala, toda vez que eu penso na minha infância, eu não me lembro da minha. Eu só lembro da sua. Eu só lembro da sua. Eu não sei nem se eu fiz a frase certa, mas com certeza o teor é esse. Ela fala, Pedro, quando eu lembro da minha infância, eu só lembro da sua. Exatamente. É isso. Cara, é muito doído, né? É forte, né? Pô, não, fica até arrepiado. É muito doído, cara. E é isso que eu tô falando, assim, mais uma vez, deixando claro, nada disso justifica nenhuma atitude que ele fez, nem nada do tipo. Mas pegando o gancho lá atrás da pergunta que você fez, é isso, assim, a ideia da série um pouco inclusive tem uma coisa muito legal na Amazon, tem muita gente que não sabe ainda, até porque a Amazon é muito recente, mas tem um negócio chamado X-Ray. Quando você pausa um episódio, acho que se você puxa pra cima, aperta a setinha de cima, ele aparece uma coisa que é assim, quais são os atores que estão naquela cena, qual música que tá tocando naquela cena, quem dirigiu, coisas do tipo. Fotos da produção e tal.
E aí, na nossa série, tem vídeos. São 7 ou 8 vídeos, acho que é um por episódio. Tipo, 5 minutos, curtinho. Cada um sobre uma coisa. Tem um que fala sobre a direção de arte, a reconstituição de época, da favela dos anos 70, não sei o que, não sei o que. E tem 2 que tem o Vitor, real, falando, dando depoimento. Cara, que maneiro, Pro hein? Breno. E um deles, ele fala isso. Ele fala, cara, ele já é bem mais velho, né, e tal. Ele fala, olha, eu não quis contar essa história que meu filho foi morto. Porque morto, ele tá morto, eu vou morrer, você vai morrer. Mas ele fala, se essa história puder ajudar as pessoas, puder sensibilizar as pessoas e ajudar as pessoas que passam por isso ou já passaram por isso, é o meu objetivo. Aí ele fala, pais, conversem com seus filhos. Porque ele fala, eu e meu filho vivemos uma vida de contraste. E tem uma hora, isso tem um ponto que isso chega e que não volta mais. Então ele fala, conversem com seus filhos. É foda, é o cara que viveu Claro. ali. E, por exemplo, é um spoiler, mas enfim, algo também, enfim. Se a essa altura não assistiram a série. Mas tem uma cena que a gente fez que é uma overdose. E a gente filmou numa rua lá em Copacabana. Eu tô meio Walking Dead, assim, meio todo babado, todo ferrado, assim e tal. E a gente tava filmando um trechinho lá numa rua. E a produção meio que em volta, assim, né? Tipo ali meio cercando a região, a área ali. Aí depois, no final, o nosso produtor colou em mim e falou assim, pô, cara, tava do lado do bar, tava num bar, e eu passei pelo bar. E ele tava lá, tipo, do lado de um cara, o cara tá tomando um chopp, e aí ele falou assim, pô, o que tá acontecendo aí? O cara perguntou pro produtor, o que tá acontecendo aí, cara? Ele falou, não, tá tranquilo, é uma filmagem, um ator ali, tipo, tá tudo certo. Aí foi o cara com o olho cheio d'água, falou assim, eu vi meu filho assim várias vezes. Putz. Caralho. Cara, é Então, difícil. é isso que eu tô falando. Acontece muito mais cara, do que a gente imagina. Muito mais. E isso, mais uma vez, nada que justifique as atitudes, mas é isso. Tem que encarar como um cara que era doente. Como um cara que vivia, que era viciado em algo que precisava de dinheiro para ser comprado. E é isso. Uma vez que ele entrou no caminho da criminalidade e tal, não saiu mais. Um rolo compressor. Então, assim, dizendo isso tudo pra falar que é um personagem muito, muito forte, muito intenso e ao mesmo tempo muito, muito humano nesse sentido, sabe? Porque é isso, eu fiz e vou fazer cenas ainda condenáveis e tal, mas tem o outro lado dele que é isso, assim, foi um menino que tinha uma família, que teve a sua vida, que tinha o seu lado positivo, como eu falei, ao mesmo tempo que eu cruzei com pessoas que têm relatos com ele traumáticos, tem pessoas que falam dele com saudade e tal. Então você entende que a coisa o humano é muito mais amplo do que só bandido, ponto final.